A paz de Deus a todas as nações do mundo, hoje dia 17 de agosto de 2025. Deus pôs no meu coração de já como os sacerdotes judeus daquele tempo, quando viram Jesus fazendo a sorrague e expulsando os que vendiam animais dentro do templo, e Jesus falou: não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então chegou os sacerdotes de Jerusalém e falaram para Jesus: que sinal nos mostras para fazeres isto? O que Jesus falou aos sacerdotes de Jerusalém? Destrui esse templo e em 3 dias o erguerei. Então os sacerdotes de Jerusalém falaram: como erguerás em 3 dias esse templo, se levou 46 anos para ser construído? Lembrando que esse canal foi feito quando o Pedro tinha 46 anos de idade, no ano de 2022. Então, devido ao que esses sacerdotes judeus daqueles tempos, os sacerdotes de Jerusalém falaram, Deus pôs em meu coração de achar todos os capítulos 4 e versículos 6 de todos os livros da Bíblia. Apesar que dos 66 livros da Bíblia, nem todos têm o versículo 6. Então, quando Jesus falou para os sacerdotes judeus: destrui esse templo e em 3 dias o erguerei. Então, os sacerdotes de Jerusalém lhe falaram: como erguerás em 3 dias, se levou 46 anos para ser construído? Esse segundo templo de Jerusalém foi construído pelo Herodes, o Grande, na verdade, o grande monte de esterco, porque Herodes, o Grande, ele mandou matar os meninos com a intenção de matar Jesus quando criança, ali em Belém. Então vejam a montagem que o Pedro fez sobre todos os livros que tem na Bíblia, que tem 4 capítulos e os 6 versículos. E o 6º versículo. Hoje é dia 17 de agosto de 2025, e que Deus abençoe a todas as nações do mundo, que esses livros da Bíblia que tem 4 capítulos e também tem o 6º versículo sejam de sinal para esse fim dos tempos. Os versículos solicitados da Bíblia são Gênesis 4-6, Êxodo 4-6, Levítico 4-6, Números 4-6, Deuteronômio 4-6, Josué 4-6, Juízes 4-6, Rute 4-6, 1 Samuel 4-6, 2 Samuel 4-6, 1 Reis 4-6, 2 Reis 4-6, 1 Crônicas 4-6, 2 Crônicas 4-6, Esdras 4-6, Neemias 4-6, Ester 4-6, Jó 4-6, Salmos 4-6, Provérbios 4-6, Eclesiastes 4-6, Cântico dos Cânticos 4-6, Isaías 4-6, Jeremias 4-6, Lamentações 4-6, Ezequiel 4-6, Daniel 4-6, Ogeias 4-6, Joel 4-6, Amós 4-6, Jonas 4-6, Miqueias 4-6, Zacarias 4-6, Malaquias 4-6. Resumo. 1. Gênesis 4-6. Deus questiona Caim sobre sua raiva e semblante abatido após a rejeição de sua oferta. 2. Êxodo 4-6. Deus transforma a vara de Moisés em uma serpente e a transforma novamente em vara, demonstrando poder a Moisés e aos israelitas. 3. Levítico 4-6. Descreve o procedimento para o sacerdote oferecer um novilho como oferta pelo pecado da congregação.
4. Números 4 para 6. Detalha a forma como os coatitas devem cobrir o propiciatório e outros objetos do santuário para transporte. 5. Deuteronômio 4 para 6. Destaca que a obediência aos estatutos e juízos de Deus é sinal de sabedoria e entendimento perante os povos. 6. Josué 4 para 6. Explica o significado dos 12 pedras retiradas do Jordão para que os filhos de Israel as usem como testemunho. 7. Juízes 4 para 6. Débora envia mensagem a Baraque, ordenando-o a reunir um exército para lutar contra Sísera. Rute 4 para 6. Boaz declara que não pode redimir a terra de Elimeleque, pois há um parente mais próximo. 1 Samuel 4 para 6. Os filisteus ouvem o grito de batalha dos israelitas e temem a chegada do Senhor. 2 Samuel 4 para 6. Recabe e Baaná entram na casa de Isbosete e o matam enquanto ele dormia. 1 Reis 4 para 6. Lista os oficiais de Salomão, incluindo os filhos de Davi como sacerdotes. 2 Reis 4 para 6. Uma mulher clama a Eliseu por ajuda, pois seus filhos estão prestes a serem levados como escravos. 1 Crônicas 4 para 6. Menciona Jabez, que foi mais honrado do que seus irmãos. 2 Crônicas 4 para 6. Descreve as taças e utensílios de ouro do Templo de Salomão. Esdras 4 para 6. Um relatório é enviado a Artaxerxes sobre a reconstrução de Jerusalém e o Templo. Neemias 4 para 6. O povo de Jerusalém reconstrói os muros, apesar da oposição de seus inimigos. Ester 4 para 6. Ester descobre o decreto para exterminar os judeus e planeja interceder por seu povo. Jó 4 para 6. Elifaz acusa Jó de hipocrisia e insinua que sua punição é resultado de sua própria maldade. Salmos 4 para 6. O salmista clama a Deus por misericórdia e pede que ele ilumine seu rosto. Provérbios 4 para 6. A sabedoria é exaltada e a necessidade de segui-la é enfatizada. Eclesiastes 4 para 6. Eclesiastes reflete sobre a vaidade da busca por riquezas e poder. E Cântico dos Cânticos 4 para 6. O amado elogia a beleza da amada. Todos os versículos 4 para 6 das seguintes passagens bíblicas mencionam julgamento ou consequências devido a escolhas ou atitudes. Isaías 4 para 6, Jeremias 4 para 6, Lamentações 4 para 6, Ezequiel 4 para 6, Daniel 4 para 6, Ogeias 4 para 6, Amós 4 para 6, Jonas 4 para 6, Miqueias 4 para 6, Zacarias 4 para 6, e Malaquias 4 para 6. Cada um apresenta uma mensagem específica sobre a relação entre ações e resultados, seja no contexto de um povo, indivíduo ou nação. A seguir, um resumo do que cada versículo diz. 1. Isaías 4 para 6. Fala sobre um abrigo e proteção contra o calor, mas também sobre uma sombra e refúgio do temporal e da chuva. 2. Jeremias 4 para 6. Anuncia um juízo sobre Judá, dizendo que o inimigo virá do norte e trará destruição. 3. Lamentações 4 para 6. Descreve a punição de Jerusalém e a comparação com Sodoma. 4. Ezequiel 4 para 6. Indica um período de 390 dias em que Ezequiel deveria deitar-se sobre o seu lado esquerdo, representando o período de pecado de Israel. 5. Daniel 4 para 6. Refere-se ao sonho do rei Nabucodonosor, onde ele é avisado sobre sua queda e humilhação devido ao seu orgulho. 6. Ogeias 4 para 6. Aponta a falta de conhecimento como causa da destruição do povo,
e que Deus rejeitará aqueles que rejeitam o conhecimento. 7. Amós 4:6. Menciona a fome que o povo passou como resultado de suas ações e a falta de arrependimento. Jonas 4:6. Mostra a frustração de Jonas com a misericórdia de Deus para com Nínive. Miqueias 4:6. Fala sobre a restauração e o poder do remanescente que será reunido. Zacarias 4:6. Destaca que a obra de Deus não será realizada por força ou poder, mas pelo Espírito. E Malaquias 4:6. Refere-se à vinda do profeta Elias antes do dia do Senhor, com a função de restaurar as relações familiares. Os versículos solicitados, de Mateus 4:6 a Apocalipse 4:6, contêm passagens diferentes em cada livro da Bíblia, mas todos compartilham o número 4:6. A maioria dos versículos listados se refere a Deus, sua palavra, ou à fé em Cristo. Resumo dos versículos. 1. Mateus 4:6. Jesus é tentado no deserto, e o diabo cita um salmo para tentar Jesus a se lançar do templo, dizendo que Deus protegeria seus anjos. 3. Lucas 4:6. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e diz que lhe dará poder e glória, pois tudo foi dado a ele. 4. João 4:6. Jesus está cansado e se senta junto ao poço de Jacó, onde encontra a mulher samaritana. 5. Atos 4:6. Pedro e João são levados perante as autoridades religiosas, incluindo o sumo sacerdote Anás e outros, após curarem um coxo na porta do templo. 6. Romanos 4:6. Paulo usa o exemplo de Abraão para explicar que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. 7. 1 Coríntios 4:6. Paulo usa a si mesmo e Apolo como exemplos para mostrar que não se deve ter favoritismo por um líder em detrimento de outro. 2 Coríntios 4:6. Paulo fala sobre a luz do conhecimento da glória de Deus no rosto de Jesus Cristo, que resplandece em nossos corações. Gálatas 4:6. Porque somos filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, que clama, Abba, Pai. Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Aqui estão os versículos solicitados de acordo com a Bíblia. 1. Marcos 4:6. E, saindo o sol, queimou-se, e, como não tinha raiz, secou-se. 2. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. 3. 1 Tessalonicenses 4:6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. 4. 1 Timóteo 4:6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. 5. 2 Timóteo 4:6. Porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. 6. Hebreus 4:6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que os primeiros não entraram por causa da sua incredulidade. 7. Tiago 4:6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 8. 1 Pedro 4:6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos,
para que, embora julgados na carne segundo os homens, vivam segundo Deus em espírito. 9. 1 João 4:6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E 10. Apocalipse 4:6. E, diante do trono, havia como que um mar de vidro, semelhante a cristal, e também ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Então, para finalizar esse vídeo desse dia 17 de agosto de 2025, sobre todos os livros da Bíblia que tem, dos 66 livros da Bíblia que tem capítulo 4 e um versículo 6, para simbolizar os 46 anos que foi levado para construir o segundo templo de Jerusalém pelo Herodes o grande monte de esterco, porque ele mandou matar as crianças de Belém com a intenção de matar Jesus quando criança. Os 46 anos também, quando Jesus viu o templo de Jerusalém, onde eles estavam fazendo, os sacerdotes de Jerusalém estavam fazendo um comércio lá dentro do templo de Jerusalém. Jesus pegou uma açorrague, derrubou as moedas, soltou os animais e falou para os sacerdotes de Jerusalém: por que façais da casa de meu pai casa de comércio? Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então, os sacerdotes de Jerusalém daquele tempo falou: que sinal nos mostras para fazer isso? Então Jesus falou: destrui esse templo e em 3 dias o erguerei. Então os sacerdotes de Jerusalém falaram: esse templo levou 46 anos para ser construído e você o erguerá em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, que Deus falou que ele iria morrer e no 3º dia Deus iria ressuscitá-lo. Na verdade, o 3º templo de Jerusalém, que será construído lá em Jerusalém, será um templo do diabo e não de Deus, porque o 3º templo de Deus, na verdade, o templo de Deus é as próprias pessoas que seguem o Messias Jesus. E esse 3º templo será do diabo e não de Deus. Esse foi o vídeo que Deus pôs no meu coração de fazer, pegar todos os livros que está na Bíblia, dos 66 livros, pegar todos os que tinham o capítulo 4 e versículo 6, sendo que no Velho Testamento são 33 livros no Velho Testamento que tem capítulo 4 e versículo 6, e no Novo Testamento tem 20 livros que tem o capítulo 4 e versículo 6, dando um total dos 66 livros, são 53 livros que tem o capítulo 4 e versículo 6, simbolizando 46 anos. Então, já que tem 53 livros que tem o capítulo 4 e versículo 6, então eu, Pedro, porei no final desse vídeo Isaías 53, que fala que Deus enviaria Jesus, e também, por final, a genealogia, as descendências de Abraão até o nascimento de Jesus, o Messias. E que Deus abençoe a todas as nações e até o próximo vídeo. Vejam. Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele,
nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro, foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e, com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Novo Testamento, Mateus, versão NVI. A genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abilde. Abilde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azuar. Azuar gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo.